pessoal, eu sou Jovian Ferreira e tô tendo uma felicidade enorme de estar de novo aí na casa de vocês para conversar um pouco sobre a aplicação do magnetismo humano. Então hoje a gente vai ter uma conversa sobre isso. No nosso encontro anterior, a gente conversou sobre magnetismo. Então, se você não está ciente do que seja o magnetismo, volta lá e assiste para a gente conseguir fazer uma compreensão completa das aplicações do magnetismo. O magnetismo em si trata-se de uma energia. E não tem como a gente falar sobre magnetismo sem falar um pouco sobre Allan Kardec, né? Allan Kardec entrou, né, nessa busca, nessa pesquisa sobre o que estava acontecendo no fenômeno das mesas girantes, porque ele era um estudioso do magnetismo. E o magnetismo diz das energias que a gente é capaz de trabalhar, né? E, muito além disso, são as energias entre os corpos, né? Lembra de atração, de repulsão. Então, é disso que se fala quando você está falando sobre magnetismo humano. Mas, Jovian, eu tenho essa energia? Ah, você tem. Você tem, que você consegue transmutar as suas energias para outras pessoas. E essas pessoas podem ficar bem ou não muito bem, não é verdade? A gente não consegue focalizar o nosso pensamento e enviar boas energias para as pessoas e as pessoas melhoram? Essa é uma das aplicações do magnetismo, ou seja, nós mesmos, usando as nossas energias, conseguimos doar energia para outra pessoa. Então, todos nós, de alguma forma, podemos ser agentes magnetizadores. Olha que coisa linda! Então, quando a gente está falando de... eu estava conversando e ajudando uma pessoa, eu ia falando, a pessoa ia melhorando. Isso daí é uma ação magnética, né? Então, a gente pode atuar nesse lugar de magnetizar com as nossas próprias energias. Isso lembra muito do passe, né? O passe é um tipo de magnetismo que a gente, né? Os espíritas usam passe, mas não só os espíritas, né? Deixa eu pensar, os evangélicos também fazem posição de mãos, que também é uma estratégia do magnetismo. Jesus usava da imposição de mãos em alguns momentos. Ou seja, o magnetismo é antigo, né? Esse conceito. Mas a gente pode também ter uma ação mista. Como assim uma ação mista? Juntar a presença espiritual e o magnetismo humano. Assim, no centro é isso que acontece, né? Quando a gente vai lá buscar um passe, nós temos a energia daquela pessoa que está passando e a energia também do espírito que está guiando aquele trabalho, que está organizando aquele trabalho e consegue fazer com que a energia possa ser direcionada para aquela pessoa. Mas a pessoa vai receber energia de qualquer forma, seja como esteja. Não. Quanto maior for a ligação do receptor com aquela energia, mais fácil o trânsito acontece das energias. É igual um médico, sabe quando a gente vai no médico e a gente confia que o tratamento dele é um bom tratamento, né? Você vê que tem uma boa gestão, escolha ou escuta, e aí você vai dar uma confiança. Essa confiança facilita nesse processo de tratamento.
uma coisa interessante também é que para a gente receber essa energia de uma forma integral, né, para ficar curado, a gente precisa estar apto a estar curado, né? Às vezes a gente precisa passar por alguns momentos um tanto quanto difíceis. Então a gente pode até recuperar, mas não recuperar integralmente, até porque uma recuperação integral, inclusive pode acontecer, né? Jesus sempre falava, depois de curar, vá e não peques mais, né? Então, por essa dor, esse sofrimento que a gente vai quando a gente busca um passe, né? Ser uma coisa muito atrelada a gente, às nossas escolhas passadas e presentes, né? Como a gente trata o outro, como a gente trabalha as energias no nosso dia a dia. Tudo isso interfere, né? Então, por mais que a gente às vezes receba um passe e tenha uma determinada cura, às vezes volta porque isso daí precisa de um movimento maior nosso, né? Então a gente já falou dois tipos de magnetismo humano. O magnetismo em que tem a atuação de alguém diretamente, alguém mais os espíritos, mas é também possível um outro tipo de magnetismo mais espiritual, né? Em que há atuação direta do espírito, dos espíritos, né? E não esse envio mais direto de energias. Sabe o que me lembra? Me lembra muito uma prece, às vezes, né? Quando a gente faz uma prece, fechou o olho lá, fez a prece, vibrou, pediu para alguém que a gente ama muito. Claro que às vezes a nossa energia chega até aquela pessoa, mas às vezes a gente pede, né, que Deus auxilie, que a espiritualidade auxilie, e a espiritualidade vai lá, né, os emissários de Deus vão lá, que são vários, né, e através da manipulação das energias do ambiente e deles mesmos, auxilia essas pessoas. E essas são as 3 formas básicas de magnetismo humano, né? Aí vale a pena a gente ver algumas questões interessantes que passam por essa aplicação, né? A gente já falou, né? A gente já falou do passe, a gente já falou da oração, mas cumpre a gente falar de um outro, que é a água fluidificada. Vocês já pararam para pensar que a água fluidificada também faz parte dessa energia de magnetismo? Então, quando a gente está fazendo um culto do evangelho no lar, né, que é simples, é uma leitura do evangelho em casa, né? Você separa um evangelho ou um outro livro com mensagens boas, edificantes, e aí você faz uma prece, faz a leitura da mensagem, faz uma prece de encerramento e às vezes coloca uma aguinha assim para ser fluidificada. Esses fluidos também fazem parte de uma ação magnetizadora. Então, as energias várias para tentar melhorar a situação daquelas pessoas que estão lá, né, no culto do lar ou numa reunião pública, por exemplo, chegam a água, essa água fica energizada e aí as pessoas vão bebendo a água e vão se curando, vão melhorando. Mas, Jovinha, isso acontece em outras religiões? Claro que acontece também, não acontece? A gente não conhece a água benta, né? Água benta é a mesma. É a mesma simbologia. Porque o padre ainda tem uma ação magnetizadora do padre, direto, né? Que o padre vai fazer a bênção da água, né? Não é qualquer uma água que é uma água benta, né? Tem umas propriedades específicas. E os evangélicos também têm isso? Mas não é que tem. Não é que tem, a gente tem as unções variadas, né? Os óleos, né?
que também estão energizados, ou que têm uma energia especial, uma energia magnética boa e de cura. Uma coisa importante, né? A gente nunca pode esquecer que, para além dessas vias, né, de magnetismo, o uso do medicamento, o uso da atenção psicológica, o uso da homeopatia precisa estar atrelado no tratamento. A gente não pode cerrar os nossos olhos para o organismo que a gente habita. Então, claro que os medicamentos não vão responder por tudo, que o tratamento não psicológico, por exemplo, não vai responder de tudo. Exige atuação nossa também aí. Então, a gente usa do magnetismo, a gente usa dos tratamentos médicos, dos tratamentos psicológicos, da ação humana. Ou seja, não tem como você, eu tô com a dor no estômago horrenda, não sei o que fazer. Não adianta só você tomar um remédio, tomar um passe, se você não coloca as mãos à obra, né? O que você tá engolindo aí que não tá te fazendo bem? Qual é essa energia aí? Essa raiva que você tá nutrindo? Por que você tá nutrindo isso se isso tem te feito tanto mal, né? Eu acho que é isso que a gente tem para falar. Espero que vocês tenham capturado alguns dos traços. E é uma felicidade sempre estar com vocês, conversar com vocês, brincar com vocês, deixar correr solto o que a gente quiser. Então, um beijo e não esqueça, isso me veio à cabeça agora, de fazer uma prece, porque a prece é uma luzinha que acendemos na nossa caminhada, e em prece a gente segue o caminho sem temer os perigos da estrada. Um beijo, tudo de bom.